convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, o último capítulo da carta. Filipenses, capítulo 4. Nós temos feito uma série de estudos na carta de Filipenses. E hoje o que eu gostaria de fazer é expandir um pouquinho aquilo que eu comecei a falar com vocês há 2 semanas atrás, que talvez você não estava aqui, quando a gente falou um pouquinho sobre a glória futura, né? Eu falei, eu gastei um pouquinho de tempo para explicar o que acontece depois da morte. O que acontece, porque existe uma confusão muito grande do que acontece depois da morte. Muita gente, quando eu dou aula, quando eu prego sobre essas coisas, geralmente as pessoas me falam: nossa, eu não sabia que acontecia isso, né? Porque parece que existe na nossa cabeça um mundo imaterial que nós sempre ficaremos nele, né? É o lugar que nós morremos, o nosso espírito vai para esse lugar e ali é o céu, né? E esse entendimento que parece que tem no meio da igreja, que é esse lugar imaterial. E aí quando a gente fala que ressurreição é do corpo, parece que é uma coisa estranha, mas durante toda a vida, todo o Novo Testamento está falando de ressurreição e é sempre do corpo, né? Então eu queria expandir um pouquinho com vocês esse tema hoje, queria caminhar um pouquinho mais dentro desse tema, mas falar também aquilo que o apóstolo Paulo ele chama aí o segredo da vida. E o versículo que a gente vai ler, capítulo 4, a partir do versículo 11, parte B do versículo 11. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é um presente do Senhor para nós. Agora que nós vamos estudar a sua palavra, nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos da iluminação do teu Espírito para poder entender a sua palavra. Então eu oro a ti, Senhor, que o Senhor venha nos dar iluminação para entender a tua palavra. E que essas sementes plantadas hoje aqui, elas venham gerar frutos, venham crescer e gerar frutos para a tua glória nas nossas vidas. Quanto a mim, Senhor, eu oro a ti pedindo graça para poder pregar a tua palavra. Dá-me graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele começa no meio desse texto, ele vai falar assim, versículo 12: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Em outras palavras, como eu parafraseei aí no que eu coloquei na internet, para divulgar aprendi o segredo da vida. Qual é o segredo da vida? Como que eu posso passar por todo tipo de circunstância e estar satisfeito? Porque não é apenas passar, porque nós vamos passar por todos os tipos de circunstâncias. Nós vamos passar por momentos de escassez, nós vamos passar por momentos de dificuldade, nós vamos passar por momentos de lutas, sofrimentos, nós vamos passar por momentos de alegria, de refrigério. Mas qual é o segredo de passar por todo e qualquer circunstância satisfeito? Qual é o segredo? Como que o apóstolo Paulo podia viver assim? E no começo, no capítulo 1, versículo 21, ele diz que para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que passava na cabeça do apóstolo Paulo? Porque eu não sei quantos de nós aqui podem dizer a mesma coisa que ele disse no capítulo 1. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantos encaram o morrer como lucro hoje? Qual o segredo dele? Como que ele
pôde passar, e se você conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, um pouquinho das suas viagens missionárias, se você leu o livro de Atos, você viu como que era a vida dele. Aliás, para a gente poder continuar aqui, esse versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas e muitas, inúmeras vezes eu já li esse versículo assim, em muitos lugares. Mas será que nós entendemos mesmo o que o apóstolo Paulo quer dizer com o que ele está colocando aqui? Tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente esse versículo ele é usado com um certo triunfalismo. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus ele vai me dar isso, Deus ele vai me dar aquilo. Nada, e é totalmente o oposto à situação que ele se encontra aqui. E aliás, os próprios versículos anteriores mostram isso. Mostram o quê? Que ele sabe passar por todo tipo de circunstância. Ele está falando de momentos de dificuldades. Então, tudo posso naquele que me fortalece, está se referindo ao quê? Passar por todo tipo de dificuldade, todo tipo de angústia, todo tipo de sofrimento. Porque Deus ele vai me sustentar nesses momentos, nessas situações. E é o contexto todo da carta. A gente tem que entender e se apropriar dos textos bíblicos dentro do seu contexto. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele tá de férias, como eu estava na semana passada? Na frente do mar? Debaixo de um coqueiro, tomando água de coco? Não. O que ele está fazendo quando ele está escrevendo essa carta? Ele está preso. Ele está algemado. Ele não está de férias. Ele está sendo perseguido por causa do evangelho. E como eu estava dizendo, se você acompanha as viagens missionárias dele no livro de Atos, o que acontece quando o apóstolo Paulo chega na cidade? Ele chega, procura uma sinagoga, prega na sinagoga. Eles rejeitam ele na sinagoga, ele vai para os gentios. Os gentios, alguns entendem, alguns não. Ele é açoitado, ele é preso e ele é humilhado. Ele passa fome, ele passa frio. Ele é mal entendido. Ele é perseguido, daí ele sai, vai para outra cidade. O que acontece na outra cidade? Tudo de novo. É por isso que você vai ver ele relatando os seus naufrágios, quantas vezes ele foi chicoteado, quantas prisões. Mas tudo isso para ele é o quê? Glória. Como que ele conseguia ser feliz nesses tipos de circunstâncias, ser alegre, estar satisfeito em tudo isso? Porque se a gente falta alguma coisa, a gente já começa a murmurar. E eu me incluo, tudo que eu estou falando eu me incluo. Eu preciso entender o segredo da vida. Então é disso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Aprendi o segredo da vida. E a primeira coisa que eu queria dividir, na verdade, em duas partes essa pregação. A primeira parte aí é colocar a sua alegria e esperança em Deus. Esse segredo ele é dividido em duas partes. A primeira parte é, nós precisamos entender que a nossa alegria é o Senhor, que a nossa esperança tem que estar no Senhor. E aí a segunda parte é ter a correta visão do futuro. Então a gente vai ver isso aqui em duas etapas. Então se você olhar Filipenses capítulo 3, versículo 1, 4, versículo 4 e versículo 10, o apóstolo Paulo, ele está chamando a igreja de Filipos ao quê? Os irmãos de Filipos a se alegrarem. Alegrem-se no Senhor. E aí ele vai afirmar, outra vez vos digo, alegrem-se. Então, apesar das circunstâncias, nós devemos nos alegrar. E como que ele podia falar isso? Qual que é a base do apóstolo Paulo em falar isso? Abre aí rapidinho comigo no capítulo 4. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que ele está falando aqui então?
alegrem-se no Senhor, independente de toda e qualquer circunstância. Mas, ô Paulo, e quando eu estiver passando por momentos de dificuldade? A resposta é: busque o Senhor em oração e súplica. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque é o Senhor quem cuida de vocês. Então, qual que é a primeira parte do segredo da vida aqui? Qual que é a primeira parte? Quando o Senhor é o centro da nossa vida. Quando o Senhor é a nossa esperança, o que o apóstolo Pedro vai chamar de esperança viva. Nós já vimos isso quando nós estudamos a carta dele, a primeira carta de Pedro. Aquilo que ele chama de esperança viva. E o que é uma esperança viva? Uma esperança viva é aquela esperança que é colocada em algo vivo, que é Deus. Se nós colocamos a nossa esperança em qualquer outro lugar que não seja Deus, o que vai acontecer quando isso que nós colocamos, a nossa esperança, for tirado de nós? Nós vamos sofrer. O nosso mundo, ele desaba. É por isso que nós vemos tantas pessoas passando por sofrimentos, angústias. E passar por sofrimento e angústia a gente vai passar. Mas como a gente passa por eles que é a chave. Aí a gente vai passar por isso. Mas se o centro da nossa vida, se a nossa esperança é o Senhor, todo o resto pode ser tirado de nós. Que a nossa esperança, ela se mantém inabalável, firme. E aí nós podemos passar por todo tipo de situação e circunstância. Pode faltar comida, porque esse negócio, crente não passa fome. Então o apóstolo Paulo está mentindo. Eu sei o que é passar fome, é o que ele está dizendo aqui. É passar escassez, é não ter. Como sei o que é ter muito. Então, nós passamos por esses momentos, mas se a nossa alegria, se a alegria do apóstolo Paulo está em circunstâncias, a última coisa que ele ia escrever nessa carta era: alegrem-se. Porque as circunstâncias são totalmente contrárias a essa alegria que nós sentimos por causa dos momentos. Ele está o quê? Preso, um momento de angústia, de sofrimento. Quantos de nós que já estivemos na cadeia? Talvez nenhum de nós aqui. Ele, inúmeras vezes. E ele está falando o quê? Se alegrem. Se alegrem. E uma coisa que a gente percebe, se você conversar com qualquer pessoa, você já percebeu que nós sempre estamos ansiosos por aquilo que nós não temos? Nós sempre ansiamos por coisas que nós não temos. Eu vou colocar alguns exemplos. Nós ansiamos por uma casa que nós não temos. Não tem muita gente, olha, vou comprar minha casa, ou eu estou numa casa e eu estou pensando naquela casa que eu vou comprar. E aí quando você compra aquela casa, depois de alguns anos, o que acontece? Você quer uma outra casa, maior, melhor, com piscina. Então, você já percebeu que a gente tem, aí eu compro um carro, eu quero aquele carro demais, eu tenho um carrinho velho, aí eu vou lá e compro aquele carro, eu gosto, aí eu vou lá, fico feliz com aquele carro, durante quanto tempo? Talvez alguns dias, alguns meses talvez. Depois o que acontece? Eu quero um outro carro maior e melhor. Você já percebeu que a gente não tem satisfação nas coisas? Então a gente tem essa ansiedade que é insaciável. Então nós queremos uma casa melhor, o corpo. Você já percebeu que a gente não está satisfeito com o nosso corpo? Ninguém está. Ninguém está satisfeito com o seu corpo. A gente sempre quer um corpo diferente, um corpo melhor. Aí tem muita gente aí fazendo regime, academia, e tudo isso é bom, gente. Tem que cuidar do templo, tem que cuidar do corpo. Eu não estou falando nada contra isso. Não estou falando nada contra você comprar a sua casa, ter uma casa legal. Não estou falando nada contra o seu corpo, você não cuidar do seu corpo. Mas nenhum de nós está satisfeito com o corpo. Aí a gente tem lugar de descanso. Mais uma vez, estava de férias. Aí as pessoas... Tem um ditado, que geralmente eu escuto isso muitos americanos, que você pergunta como foi as férias, eles falam o quê? Não longa o suficiente. Né? Nunca é longo o suficiente. Já percebeu que os nossos finais de semana nunca são longos o suficientes? Que a gente sempre tem o quê? Numa expectativa daquela hora do descanso do final de semana. A gente sempre está aguardando um descanso que nunca chega. Já perceberam isso? O que é isso?
O que é essa ansiedade que o ser humano sente que nunca é saciada? Nem nas coisas, nem no seu corpo, por mais perfeito que ele seja, por melhor que seja a sua casa, por maior que sejam as suas férias. Nada disso, ele nos traz o quê? Esse senso de completude, de que nós fomos completos, de que isso foi saciado. Por quê? Vocês já se perguntaram por que nós nos sentimos assim? Porque nós ansiamos por coisas que não são desse tempo, que não são de agora. Nós ansiamos por novo céu e nova terra, por uma casa, mas não uma casa terrena. Nós ansiamos por uma casa celestial que Ele nos preparou. Nós ansiamos por um corpo perfeito, um corpo glorificado, onde já não há mais doença, morte. Nós ansiamos por um descanso, esse descanso que nós nunca temos. Qual é esse descanso? O descanso eterno, o descanso de estar em Deus e com Deus para sempre. Nós somos esses seres que estão buscando essas coisas. Por quê? Porque nós esperamos e aguardamos o quê? O céu. Tem isso, nós somos insaciáveis por causa disso. Nós esperamos no céu. Não é aqui. Se nós colocarmos as nossas expectativas, as nossas ansiedades nas coisas daqui, nada disso vai completar você. Você já deve ter experimentado isso, com todos os exemplos que eu te dei. Comprou um carro, foi legal durante um tempo. Comprou uma casa, foi legal durante um tempo. Fez academia, ficou com o corpo legal, foi legal durante um tempo, porque acabou o regime, acabou com o corpo. Estou mentindo? Então, porque nós esperamos esse novo céu e a nova terra. E eu queria expandir um pouquinho sobre aquilo que nós começamos a falar sobre o novo céu e a nova terra. E sobre escatologia. Porque eu comecei a falar sobre escatologia. O que é escatologia? Talvez você não conheça o termo. O que é escatologia? Escatologia é um termo da teologia que é o estudo das últimas coisas, ou o estudo das coisas finais. Porque quando a gente fala escatologia, talvez você conheça algum termo, mas escatologia já é logo jogado para o livro de Apocalipse. Escatologia, Apocalipse, Apocalipse, escatologia. Então é destruição, morte, as pragas, um monte de sinal louco lá que a gente não entende nada no livro de Apocalipse. Então eu não vou ler porque eu não entendo nada. Mas isso não é escatologia. Primeiro, para que nós temos a escatologia? Por que Deus nos revelou as últimas coisas? Por que nós temos os livros como Daniel, Apocalipse e tantas, as próprias cartas do apóstolo Paulo vão falar muito sobre escatologia, como eu disse na última pregação. A própria carta aos Filipenses é uma carta cheia de jargões escatológicos. O que é um jargão escatológico? Esperança futura. Tudo que é esperança que é futuro, que não aconteceu ainda, nós chamamos de escatologia não realizada. O que é isso? Não aconteceu, vai acontecer na volta de Cristo. Então a escatologia está muito ligada ao quê? À volta de Jesus, às últimas coisas. Mas quando a gente fala isso, as pessoas, não vou ler Apocalipse, ou já ficam com medo, tem uma série de reações, né? Por quê? Porque escatologia, ou o fim das coisas, ficou ligado aos filmes de Apocalipse que a gente vê, né? Tem vários aí. E aí, mas não é assim para a igreja, nunca foi assim para a igreja. Para que nós temos Apocalipse na Bíblia? Porque se você está lendo a Bíblia, o livro do Apocalipse em especial, para você descobrir a data exata da volta de Jesus, ou quem é o anticristo, o 666, ou tudo que vai acontecer nos últimos dias, desculpa, mas você está lendo o Apocalipse errado, porque esse não é o propósito dele. Não é primariamente o propósito dele. É lógico que tem muito da revelação do que vai acontecer, que Deus nos deixou para discernirmos os tempos da vinda. É isso que Jesus disse. Vocês sabem olhar para o tempo e ver se está nublado e que vai chover. Agora, vocês não sabem olhar para os tempos e discernir as coisas? Que a volta está próxima? Então, tem esse sentido de a gente poder olhar e entender, saber e discernir as coisas. Mas o primário, ou principal objetivo de Apocalipse é esse: dar esperança para o povo de Deus. Dar esperança para o povo de Deus. Que aquele que está sentado no trono tem o controle e o domínio da história. Por exemplo, João, quando ele escreve o Apocalipse, para quem João escreve o Apocalipse?
Ele escreve o Apocalipse para igrejas que estão sofrendo terrível perseguição. Pessoas estão sendo mortas por causa da fé, torturadas por causa da fé. E se você estudou um pouquinho do primeiro século da igreja, você vai ver o que acontecia com os crentes no primeiro século da igreja. O que acontecia? Eles eram torturados, mortos, eram colocados em estacas, depois eles jogavam piche neles e colocavam fogo neles. Ou eles eram pegos e jogados nas arenas, nos coliseus, para serem comidos pelas feras. E aí, o que os apóstolos dão para eles? Como que os apóstolos respondem a esses sofrimentos? Com o Apocalipse. Com as cartas. É isso que dá esperança para eles. É o quê? Quando eles falam então, de Apocalipse, das pragas, do que vai acontecer, do julgamento de Deus, o final de tudo não é aqui e agora. Existe um Senhor da história, existe alguém sentado no trono, e Ele é o Senhor. Esses sofrimentos não vão ficar assim. O final de vocês não é esse. O final de vocês é a glória. É o novo céu e a nova terra. É para isso que eles nos escreveram os livros que lidam com Apocalipse. Para dar esperança para a igreja e não para aterrorizar a igreja. Porque hoje é o efeito contrário. Se você começa a estudar Apocalipse, o que acontece é o efeito contrário. A pessoa fica aterrorizada. Eu não quero ouvir. Porque tem essa noção de que o Apocalipse são essas coisas terríveis que vão acontecer. Sim, são coisas terríveis que vão acontecer. É o dia marcado da ira de Deus. Para quem? Para um mundo que o rejeitou. Não para crente. Para nós, é motivo de alegria. E deve ser motivo de alegria e de esperança, quando nós lemos esses livros. Então, o que os cristãos eles tinham que dava esperança? Essa esperança viva, que mantinha eles passando por todo tipo de circunstância. Eles tinham o Apocalipse, eles tinham as cartas do apóstolo Paulo, eles tinham todas essas cartas que a gente está vendo. A gente falou sobre Apocalipse um pouquinho, a gente falou um pouquinho, na verdade, bastante tempo com o apóstolo Pedro, em sua primeira carta. Agora falamos sobre Filipenses. Qual que é um padrão que todas as igrejas estão passando? Qual que é o padrão que elas passam? Sofrimento. Todas essas igrejas estão passando por perseguição e sofrimento, todas elas. E o motivo deles escreverem as cartas é para que eles saibam como passar pelo sofrimento. Como que eu passo pelo sofrimento? Aí, só para abrir uma aspas aqui, aí a gente vê, a igreja não passa pela grande tribulação. Por toda a história da igreja, a igreja sempre passou por tribulação. E Deus nunca poupou a igreja da tribulação. Por que Ele vai tirar a igreja da tribulação? A tribulação, ela tem um efeito purificador na igreja. A tribulação, ela purifica a igreja. Porque o sofrimento, ele vai queimando as nossas falsas esperanças. Tudo aquilo que é ídolo na nossa vida vai sendo destruído. E só vai ficando aquilo que é o centro, deve ser o centro, que é Cristo. E isso ninguém pode tirar de nós. Nem perseguição, nem fome, nem espada, é o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Nem morte, nem principado, nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. Então, os sofrimentos vão tirando essas coisas de nós. E é isso que, aliás, a maioria do Novo Testamento está nos ensinando como lidar com o sofrimento. Então, como nós passamos por essas coisas? A maneira como você vive agora é controlada pela maneira como você enxerga o seu futuro. É por isso que eles dão, esses livros vão lidar muito com o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque se você tem a correta, essa segunda parte desse segredo que o apóstolo Paulo ele vai nos apresentar, se você entende o que é o futuro, a sua esperança está nessas coisas, nele, e tem essa revelação de que Ele tem o controle, e entende isso muito bem, isso vai te ajudar, ou vai te guiar em como você vive o aqui e agora. Se você tem uma correta visão do seu futuro, do que acontece com você no futuro, da esperança futura,
se você tem a correta visão da eternidade, você consegue passar pelos sofrimentos dessa vida aqui agora. Se você não tem essa visão, você não consegue passar por essa vida. Vou dar 2 exemplos para vocês. Imagina que você tem duas pessoas. Existem dois funcionários. E você coloca esses 2 funcionários trabalhando, sei lá, num trabalho ruim, num trabalho que é tedioso. Você coloca eles no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E aí para um você vai dar um salário. Aqui a gente ganha, eles calculam por ano, né? Então a gente ganha, para um a gente vai dar um salário de $25.000 por ano. Para ele trabalhar numa fábrica apertando parafuso. Sabe aquelas linhas de montagem, o cara tem que apertar um parafuso, coloca lá um parafuso. Ele vai fazer isso 8 horas por dia, 10 horas por dia, dependendo da sua carga, jornada de trabalho. 8 ou 10 horas por dia. Ele vai ganhar $25.000 por ano para fazer isso. Para o outro, a gente coloca um cara trabalhando na frente dele, ele vai apertar a roda do outro lado do carro. Mas para esse, a gente vai dar um salário de $1 milhão por ano. Como que o primeiro vai enxergar o seu trabalho, a sua vida? E vai passar um mês, e se ele for como eu, que sou ansioso, que não consigo ficar parado e fazendo a mesma coisa sempre, é por isso que eu nunca... Pintura para mim, eu admiro quem consegue pintar, porque eu não consigo. Você pinta, não passa o tempo, parece. Eu sofria demais, porque parece que não vai. E tem gente que consegue pintar tranquilamente, passa aí. Né, o Fausto consegue, né, o Júlio consegue. E eu falo, gente, como vocês conseguem? Tem muita paciência, eu não consigo. E aí, imagina esse cara ganhando $25.000 por ano, que é um valor de um salário mínimo aqui nos Estados Unidos. O cara mal consegue sobreviver com isso. E aí passa um mês, e ele é como eu, ele é agitado. Passa um mês, passa 2 meses, o que acontece com esse cara? Ele fala, não aguento mais isso. E ele sai. E aí o cara do outro lado, que não sabe quanto o outro ganha, fala assim, nossa, eu nem sei por que ele desistiu. Isso aqui não é tedioso para mim de maneira alguma. Porque mesmo que fosse eu do outro lado apertando parafuso, ganhando $1 milhão por ano, apertar parafuso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque eu sei que quando chegar o meu salário no final da semana, o cheque vem muito bom para apertar parafuso. Então eu vou apertar parafuso feliz da vida. Qual que é a diferença dos dois? Lógico que é o pagamento, mas é como eles vão ficar naquela posição para sempre? Possivelmente não. Aquele que está ganhando muito dinheiro, ele vai juntar o dinheiro para poder sair dali e fazer outra coisa. Mas ele está enxergando o quê? O futuro dele. E o outro, enquanto o outro que ganha pouco, como que ele vê o futuro dele? Se ele ficar aqui, eu estou morto. Outra situação, essa é uma situação real, por exemplo, dos campos de concentração. Os judeus eram levados para os campos de concentração. Imagina que tem 2 judeus. E isso, você vai ver várias histórias assim. Eles são levados para o campo de concentração. Um deles, antes de entrar no campo de concentração, ele vê a sua esposa e a sua família sendo morta. Ele vai para o campo de concentração. O outro, por alguma razão, a sua esposa e os seus filhos, eles são retirados da Alemanha, eles conseguem fugir, e ele fica sabendo que eles estão bem e estão aguardando por ele. E vem então o tempo de campo de concentração. Como que eles passam por esse tempo? Aquele que perdeu a sua esposa e a sua família não tem mais nada. O que acontece com esse homem é que no meio do campo de concentração ele perde a sua esperança, ele se entrega para a morte e ele morre. Ele não consegue passar de 1 ano, ele morre. O outro passa por todos os terrores do campo de concentração e ele consegue arrumar forças para conseguir passar por tudo aquilo e sair de lá vivo. E aí ele sai de lá e consegue encontrar com a sua esposa, com seus filhos de volta, tem a sua família de volta. Qual que é a diferença desses dois? A esperança, aquilo que ele vê como futuro. Se eu sobreviver isso aqui, eu vou ter a minha família de volta.
Enquanto o outro é, se eu sobreviver a isso aqui, o que eu tenho? Nada. Eu não tenho mais família. Para que eu vou viver? Por que eu estou falando isso? Porque é assim que se nós não temos a visão correta do nosso futuro, da nossa relação com as coisas desse mundo, nós não conseguimos passar por essa vida, e encarar e passar por todas as situações, entendendo esse segredo. O quê? É que está feliz em todo tipo de circunstância. Como que ele podia passar por toda circunstância feliz? Porque ele entendia que, em primeiro lugar, Deus é o centro. Deus é aquele que dá graça para ele passar por todas essas coisas. Em segundo lugar, ele entendia que não é aqui e agora. Isso aqui não é a minha cidade, essa aqui não é a minha terra, essa não é a minha casa, esse não é o meu corpo. Esse não é o descanso. Tem mais. Tem mais. E isso vai dirigindo o apóstolo Paulo, e é por isso que você vai ver ele pregar o evangelho em basicamente todo o Império Romano a pé. E debaixo de perseguição e de luta. O que move esse homem? Essa esperança. De que não é aqui e agora. Se para mim está aqui agora, só tem um motivo. É viver para a glória dele. Se para eu estar aqui agora, só vou fazer o seguinte: eu vou viver de maneira que vai glorificar o nome dele, que vai expandir o evangelho, que vai levar a esperança viva para outras pessoas. Esse é o estar aqui. Mas se morrer para mim é lucro. Por que é lucro? Porque eu vou estar com ele para sempre. Porque eu vou estar com ele para sempre. E aí ele tem essas revelações, e o apóstolo Paulo não fala muito sobre essas revelações. Ele fala que ele tem essas revelações em 2 Coríntios 12, ele vai falar que ele foi elevado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas que é impossível descrever. Mas, provavelmente, coisas que o apóstolo Paulo viu, o apóstolo João ele descreve para nós em Apocalipse. Eu convido você a abrir aí em Apocalipse capítulo 21, rapidinho. Apocalipse 21. Finalzinho aí do livro do Apocalipse. Então, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O que está acontecendo aqui? Quem está falando aqui? Jesus. E aí a primeira coisa que a gente começa a ver, a gente falou um pouquinho sobre essas coisas na última pregação, é que o céu, ele não é esse lugar de escape da alma ou do espírito. É o lugar que a gente morre, a gente vai no céu, a gente vira uma fumacinha e fica voando pela eternidade. Não é esse lugar. Então, o céu não é o escape da alma. O que acontece? O que nós estamos vendo aqui em Apocalipse é o quê? Deus, ele renova todas as coisas, e o que? A cidade, a nova Jerusalém desce do céu. Então, para aqueles que estiverem vivos, não é o ser humano que vai e fica lá. É o céu que desce, é Deus que vem. Porque os planos e os propósitos de Deus não se frustram. Ele criou isso aqui para ter o quê? Comunhão com Deus. Que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que nós estivéssemos com Ele para sempre. O que acontece quando a gente vê lá em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis? O ser humano conversa com Deus. Deus, ele vem e eles têm esse relacionamento um com o outro, que o pecado, ele destrói.
E aí agora a gente vê, o tabernáculo de Deus agora habita com os seres humanos, e Ele será o seu Deus, e eles serão os seus povos, e Ele habitará com eles para sempre. Essa é a nossa esperança. Esse sempre foi o desejo de Deus, habitar conosco, habitar, tendo esse relacionamento conosco. Então, não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor, tudo isso é passado, porque agora são novas todas as coisas. Meu irmão, se isso não motiva você a caminhar em esperança, nada mais pode motivar. Se isso não motiva você, de que muita gente passando agora por sofrimentos, por exemplo, cristãos na China, no Oriente Médio, sendo decapitados, mortos, perseguidos, qual que é a esperança deles? Se eles têm a esperança, que muitas vezes nós temos aqui, o quê? De ter uma casa, de ter um carro, de ter um emprego legal, se essa é a esperança deles, o que esses homens têm, o que essas mulheres têm para segurar no cristianismo? Nada. Nada. A única coisa que eles têm é, um dia, todo esse sofrimento, toda a morte, toda a tristeza, todo o choro, toda a dor, tudo isso vai passar. Eu nunca mais vou ter isso, porque eu vou estar com Ele. Mas eu sei que todos esses que estão fazendo isso comigo agora, um dia vão se apresentar diante dEle, e nenhuma injustiça vai ficar encoberta. Você já percebeu que nós temos sede por justiça? Nós queremos justiça, justiça, justiça. Deus marcou um dia em que Ele vai julgar vivos e mortos, e nenhuma injustiça vai ficar encoberta. Por que Deus ele não castiga o mal? Por que Deus não castiga a injustiça? A minha pergunta geralmente é, por quem que Ele vai começar? Porque se Ele começar por esse seu patrão que você acha que é a encarnação do mal, que fica te perseguindo, aí ele vai ter uma desculpa. Não, eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe. Então traz o pai e a mãe. Aí o pai e a mãe, não, eu sou assim por causa disso e disso. Eu sou assim por causa daquilo. Então no dia, por isso que juízo, por definição, ele é último. Ele é final. Porque no dia que Deus chamar um, Ele tem que chamar todo mundo. Então existe esse dia marcado. Contudo, não é a falta da morte, da tristeza, do choro e da dor que nos movem. Tem mais. Isso são consequências dEle estar conosco, dEle renovar todas as coisas. Então, o que é essa vida no céu? Eu falei um pouquinho sobre isso aqui, eu queria expandir um pouquinho sobre essa vida no céu, e sobre esse negócio de galardão, esse negócio de mansão celestial e rua de ouro. Gente, galardão. Nós temos sempre momentos, eu gosto muito do momento de adoração, ou até mesmo momento de pregação. Se você é como eu amo estudar. Eu amo ouvir outras pessoas expondo a Bíblia. Eu sempre sou edificado com essas coisas. Tem pessoas que são mais musicais, amam mais o momento de louvor, e assim vai. Mas, o que acontece nesses momentos assim, de palavra, de adoração? Você consegue medir, por exemplo, a Rubi e a Rubiane, são irmãs. Tem como elas medirem o momento de adoração uma da outra? Para elas, para a Rubiane, o momento de adoração dela foi maravilhoso. Eu adorei o Senhor. E eu estou muito feliz com o que eu adorei. A Rúbia adorou o Senhor do mesmo jeito. E elas não vão ter como comparar essas coisas. Ela também está muito bem satisfeita com o momento de louvor e adoração que ela teve. Então, no céu, não existe essa comparação de, olha, ganhei uma casa melhor, a minha mansão é maior que a sua. Não existe isso no céu. Por quê? Porque no céu, esse senso objetivo de galardão não existe. É muito mais subjetivo. O que é subjetividade? É aquilo que você não pode ver no outro. Porque no céu todo mundo vai estar satisfeito com o que tem. Você recebeu, a Edna vai receber um galardão, eu vou receber um galardão, o Gustavo vai receber um galardão. Todos nós, ninguém vai estar, nossa Edna, que galardão maior. Por que você recebeu maior? Eu trabalhei mais, não fiz mais coisas. Entendeu? Não tem essa comparação. Ela vai estar satisfeita, eu vou estar satisfeito, o Gustavo vai estar satisfeito. Por quê?
Porque é íntimo, é seu com Deus. A nossa alegria no céu, como eu já falei, vou enfatizar aqui, não são coisas objetivas. É o nosso relacionamento com Deus. Por que quem estuda mais, quem louva mais, quem trabalha mais na igreja, tem um galardão maior no céu? Já pararam para pensar nisso? Deus vai dar um negócio maior, né? Porque tem as parábolas que falam de galardão, de trabalho, etc. Aí as pessoas já pensam, não, ganhou 10 moedas, ganhou 10, entendeu? Moeda, dinheiro, ouro. A gente calcula com essas coisas. Mas essas coisas nos trariam o quê? Inveja no céu. No céu não tem inveja. Agora, se no céu eu trabalhei muito mais aqui, eu estudei muito mais aqui, eu fiz muito mais para Deus aqui, eu busquei muito mais o Senhor aqui do que talvez alguém aqui. E aí o que acontece? No céu o meu galardão é maior. Por que meu galardão é maior? Porque no céu o meu senso da glória de Deus é maior do que daquela pessoa que aqui não buscou talvez como eu, que talvez aqui não leu tanto a Bíblia, que não orou tanto, que não buscou, que não se deleitou tanto em Deus como eu me deleito, ou como alguém aqui se deleita. Não tem como eu comparar a minha experiência com Deus com a sua. O que eu experimento, a minha alegria de estar em Deus e de adorar o Senhor com a sua. E eu vou estar no céu satisfeito com a minha alegria, com o meu galardão de conhecer Ele, de estar nele, porque o céu, o galardão é Ele. É Ele. E aí não tem essa comparação. E aí eu coloquei aqui uma coisa. Por que a gente já percebeu que geralmente as pessoas, quando elas falam de céu, é a rua de ouro e a mansão celestial? Falam dos aspectos, das belezas do céu, das preciosidades das coisas do céu. Por que nós damos essa ênfase na rua de ouro e na mansão celestial? Já pensaram nisso? Porque nós queremos jogar no céu o nosso padrão de riqueza mundano. Nós queremos colocar no céu como nós avaliamos bens ou riqueza na terra. É por isso que nós, quando a gente lê, não, a gente vai caminhar nas ruas de ouro, a gente vai ter uma mansão, as mansões celestiais, nós vamos ter uma mansão no céu. Com quantos quartos será? Onde vai ser essa mansão? A gente transfere para o céu o nosso senso, o nosso padrão de avaliação da terra. Mundano. A gente quer colocar no céu as coisas que nós avaliamos e valorizamos na terra. Contudo, esse galardão é isso que eu acabei de explicar, você vai entender o porquê que as ruas no céu são de ouro. Porque ouro no céu não vale nada. Não vale nada. Eu escutei um exemplo, o Gustavo me contou esse exemplo, eu falei, eu tenho que usar esse exemplo, Gustavo. Na verdade, um pouquinho diferente do que você me contou, mas... Gente, você já tentou pegar um pedaço de asfalto na rua e vender ele? Levar para casa, guardar? Já viu alguém guardando asfalto aqui? Nunca guardaram? Ninguém nunca guardou asfalto aqui? Por quê? Porque não vale nada. O que vale um pedaço de asfalto? Nada. Se eu for pegar um pedaço de asfalto e tentar vender para você, você vai comprar? De maneira, você vai me chamar de louco. Então, por que no céu a rua é de ouro? Porque não vale nada. Ninguém dá valor para ouro no céu. Ninguém dá valor para mansão celestial no céu. Ninguém dá valor para nada precioso no céu. Porque no céu só tem uma coisa que é preciosa. É Deus. É Ele. O galardão do céu é Ele. Enquanto o nosso padrão, o nosso senso for o que nós temos aqui, o que nós possuímos aqui, o carro, a casa, o bem, o dinheiro, o dólar, a gente nunca vai estar satisfeito nele. Porque nós estamos colocando essas coisas no lugar de Deus. Eles se tornaram ídolos na nossa vida. Essas coisas são ídolos para nós. É por isso que no céu a gente anda em rua de ouro, porque lá não vale nada. Do mesmo jeito, da mesma maneira, na terra,
Nós não devemos valorizar essas coisas. Nós usamos essas coisas para glorificar a Deus, para expandir o reino, mas nós não colocamos nosso coração nisso. O nosso coração está nele. É Ele. A grandeza do céu é Ele. Sabe por que você nunca vai enjoar do céu? Porque você nunca vai esgotar a glória de Deus em Cristo. Você vai estudar. Eu posso passar a minha vida inteira, e na próxima semana a gente começa a estudar sobre a cruz de Cristo. E eu posso estudar a cruz, e toda vez que eu estudo a cruz, e esse é o centro de todo o meu ministério, a cruz, a que eu mais gosto de pregar é a cruz, de explicar é a cruz. E eu posso estudar, ler todos os livros sobre a cruz, e eu não vou nem começar a pincelar sobre a glória da cruz, sobre a glória de Deus revelada na cruz de Cristo. É por isso que o céu, nós sempre vamos estar satisfeitos nele, porque nós nunca vamos esgotar a glória de Deus, o entendimento da glória de Deus. Sabe aquele momento quando você passa e você olha para a lua, e a lua está cheia? Esses dias a lua estava cheia, e você passa, você está dirigindo, e de repente você vê aquela bola imensa, e fala, uau, é maravilhoso. E aí no outro dia, depois de um mês, você vê a lua de novo, e você, uau, essa é a alegria do céu. Você começa a entender quem é Deus, os atributos, a glória, a majestade, quem é Ele. E aí você olha um dia e você fala, uau, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso. Aí você passa uma eternidade, mais eternidade, milhões e milhões de anos, aí você olha para Ele e você vê o quê? Uau, que Deus maravilhoso. Ele é o tema da eternidade. Enquanto Ele não for o tema da sua vida aqui, e a eternidade não fizer sentido para você viver para ter, acumular e viver essa vida, você não vai conseguir viver uma vida plena no cristianismo. É por isso que o chamado do cristianismo é, vem e morre, vem, toma a sua cruz e me segue. Por quê? Porque a sua vida, a sua casa não é aqui, o seu corpo não é esse aí, o seu descanso não está aqui. Nós somos chamados para mais, para mais. Então, qual que é o segredo da vida? Apóstolo Paulo, qual é o segredo da vida? O segredo da vida é colocar Deus no centro, não as coisas, não as pessoas, não o trabalho, não aquilo que a gente pode obter, não a sua carreira, nem mesmo o seu ministério. Nada pode estar na frente dele. Ele é o centro. Se Ele é o centro, todo o resto pode ser retirado. Todo o resto. E você vai continuar ali, firme. Se você tem, em segundo lugar, uma visão correta do futuro, a sua esperança, a glória futura que te espera, o galardão que te espera. Eu não vou trabalhar aqui para ter mais no céu, porque eu quero ter mais no céu. Não, que no céu é minha aposentadoria. Não, eu quero experimentar aquilo que eu vou experimentar no céu aqui. É por isso que eu quero trabalhar, é por isso que eu quero ler a Bíblia, é por isso que eu quero buscar o Senhor em oração, é por isso que eu quero conhecer Ele aqui e agora, porque o céu para mim já começou, a eternidade para o crente começou. Nós só aguardamos aquilo que será revelado em Cristo, mas não é lá que começa. Nós já estamos vivendo nele, na eternidade. Na eternidade. Então, Jesus é o centro. A glória que nos aguarda é a nossa esperança. Só assim, aí você vai poder voltar e ler Filipenses. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar fome. Sei o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo da vida. Qual o segredo da vida? Ele, Jesus. Jesus é o segredo de uma vida
bem-sucedida, nos termos bíblicos. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida bem-sucedida? Nada disso é medido na sua vida pelo aquilo que você tem ou que você conquistou. É Ele quem conquistou por você naquela cruz. Ele te deu, é um presente. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E Deus, nós te clamamos, Senhor, te pedindo, nos dá graça para viver dessa maneira. Nos dá graça para olhar para Cristo e para colocar Jesus no centro da nossa vida, para exaltar Cristo na nossa vida. Nos dá graça para enxergar o futuro, aquilo que nos espera, a glória que nos espera na eternidade. Nos ajuda a enxergar essas coisas e a viver de acordo com essa esperança. Nos ajuda, nos dá graça, Senhor. Nos dá graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.